Olá pessoal, hoje eu vim falar aqui sobre líderes religiosos, certo? Eu vou falar aqui sobre 4 líderes religiosos, 2 da religião cristã, certo? E um da religião judaica e o outro da religião islâmica. Eu vou começar aqui pelo cristianismo, o líder do cristianismo. Bom, aí na figura seria a figura de um padre, certo? É um líder do cristianismo. Ele não é o líder supremo, o líder maior é o Papa, certo? É um líder mundial da religião cristã, precisamente na Igreja Católica, que seria, segundo a tradição dos católicos cristãos, a religião ali fundada pelo Cristo, certo? Que é Jesus Cristo, que segundo o Novo Testamento é o Filho de Deus, ou na teologia católica, ao longo dos primórdios do cristianismo, seria o próprio Deus ali, um conceito de trindade, 3 personagens em um, se formaria um único Deus. Isso de acordo com a doutrina católica, certo? Esse líder católico é um líder regional, o líder mundial seria o Papa, esse é o padre, significa pai, assim como o Papa também, certo? Aquele que orienta, aquele que instrui os fiéis. O seu livro sagrado é a Bíblia, seria o Antigo e o Novo Testamento, certo? Que é um livro de muitos escritos e se divide em 2 grandes partes, vamos dizer assim. O Antigo, antes de Jesus, e o Novo, depois de Jesus. Quando Jesus, o chamado Filho de Deus, ou o próprio Deus em carne, de acordo com a teologia cristã, da maioria dos cristãos, se fez carne. E era esperado um Messias pela religião, pelos israelitas, os judeus, certo? E esse Messias seria o Cristo, Jesus Cristo. Cristo é ungido, Jesus é o seu nome, certo? Eles acreditam em Deus, o Criador, e o seu filho enviado, que seria o Messias, certo? E veio com o tempo a vertente do cristianismo, que seria o protestantismo, protestante, ali com Martinho Lutero, essa figura ali principal que surgiu, e ao folhear as escrituras, a Bíblia, chamada Bíblia, dos cristãos, o Novo e o Antigo, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, ao folhear ali, viu que certas práticas católicas estavam erradas, equivocadas, de acordo com o livro que ele folheava, que era a Bíblia, certo? E ali surgiu o protestantismo. E o líder dos protestantes é o pastor, aquele que pastoreia as ovelhas, que é o mesmo livro dos católicos cristãos. Os evangélicos cristãos também têm o mesmo livro, salvo que alguns acréscimos, alguns livros a mais dos católicos. Se eu não me engano, são 6 livros a mais, certo? Que os evangélicos não adotaram, certo? Esse aí é o pastor, com algumas divergências do catolicismo, né? Certo? Não obtém imagens, né? Porque está escrito que olhar para o céu, olhar para a terra e não fazer imagem de esculturas, certo? De acordo com o protestantismo, os protestantes não aprovam esse ato, por exemplo. Tem outras questões aí
de protesto, de não aceitação dos evangélicos, mas é chamado também de cristãos, assim como os católicos, certo? Temos aqui o rabino, aí a figura do rabino. Rabino seria o mestre, né? O mestre do judaísmo, aquele que orienta, aquele que instrui, aquele que lê, aquele que mostra a Torá, né? E os profetas e os escritos, que seria a Taná, certo? A Torá, os 5 primeiros livros, tem o livro dos profetas e os escritos, como por exemplo Daniel, certo? Ali faz a Taná, que é o chamado Antigo Testamento para os cristãos. O rabino o povo judeu não acredita no Novo Testamento. De acordo com eles, o Messias não veio, né? Já para o cristão, o Messias seria Jesus, certo? O rabino tem como seu livro sagrado, como eu falei, a Taná, né? Que é o Antigo Testamento de acordo com os cristãos. Eles proclamam o único Deus, o Deus Criador, não há intermediários, não há filho. Há filho sim, a humanidade. Para eles, eu vou dizer aqui um dito, né, que está na Torá, certo? Que diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é um, não há outro além dele. Então, o judeu segue o único Deus. Deus é o ser supremo que criou todas as coisas, toda a humanidade, todos os animais, todos os céus e a terra. E os judeus acreditam no único Deus. Não tem trindade para eles. Eles aguardam aí, a grande maioria aguarda um Messias que ainda não veio, certo? E tá aí o seu líder, o rabino, ou mestre, aquele que significa mestre, né? Rabino, certo? Vamos falar outro aqui, aí o sheik. O sheik, certo, é o líder do Islã. O Islã adota o Alcorão como seu livro sagrado. O Alcorão foi recitado pelo profeta Maomé, certo? Escrito pelos seus escribas, recitado pelo profeta Maomé, ao longo de mais de 20 anos, se eu não me engano. Ali declara um único Deus, assim como os judeus, Alá, único Deus, certo? Sheikh significa ancião, certo? O antigo nos estudos do Islã. Sheikh também significa alguém que tem muito poder aquisitivo, mas de acordo com a tradição dos árabes, é porque nas aldeias tinha aquele sheik que supria as necessidades, né? Aquele que tinha mais condições e passou a ser chamado sheik. Mas sheik significa ancião, aquele que é antigo nos estudos, né? Certo? Seria um ancião, mas ao longo do tempo se tornou aquele que é antigo nos estudos do Islã. E é o líder, aquele que orienta, aquele que instrui, aquele que mostra a crença islã, certo? Declara Maomé o seu último profeta. Para o Islã, Jesus não é aquele que seria o Filho de Deus, o enviado, mas sim outro profeta. E Mohammed, Maomé, seria o seu último profeta. E ali o Alcorão declara suas leis e normas para a humanidade, certo? E tá aí, pessoal, mostrei 3 grandes religiões, crenças do mundo. Dois líderes da religião cristã, um líder da religião judaica e um líder da religião islâmica. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!